sabedoria que vem do Senhor, o verdadeiro sacrifício da nossa vida. Salve pessoal, Marcelo aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em saber sobre a sabedoria que vem do Senhor. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje e qual o verdadeiro sacrifício da nossa vida, o que a gente realmente precisa entregar para Deus para que a gente consiga atingir essa sabedoria do Senhor. Mas antes eu quero agradecer a você que é inscrito aqui no canal, pois você está ajudando o canal a crescer, fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Então deixe o seu like, ajude esse canal a crescer, continue promovendo o canal, fazendo com que o algoritmo entregue o vídeo para mais pessoas, entregue essa mensagem para mais pessoas e essa mensagem alcance mais e mais vidas, para a glória de Deus, beleza? Então a palavra de hoje está lá em 1 Coríntios. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Como vocês sabem, já é exposto aqui no canal, eu pratiquei idolatria vivendo numa outra religião por 18 anos, religião hinduísta, conhecida como Hare Krishna. Eles fazem adoração a ídolos, adoração a outros deuses, que eles consideram deuses. E eles fazem sacrifícios de alimentos, promovem oferendas de sacrifício de alimentos, sacrifício de fogo, com outras coisas também. Tudo eles fazem promovendo sacrifícios para Deus, buscando alcançar assim a Deus de alguma maneira. Só que eu estava lendo essa carta de Coríntios e Deus falou comigo fortemente. Porque quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, a gente tem a nossa vida transformada. E aonde Jesus transforma a nossa vida, é exatamente aí que a gente deve transbordar na vida do próximo, na vida do outro, para que o outro também seja alcançado pela misericórdia de Deus. Pois essa é a vontade dele. Muita gente teme comer alimentos que são oferecidos a outros deuses, sacrificados em outros deuses, com medo de ser influenciado negativamente. Só que aqueles que conhecem a Deus de verdade, aqueles que temem a Deus de verdade, eles já detêm a sabedoria espiritual, pois já conseguem entender e realizar Deus dentro de si. Então, dessa maneira, eles não são influenciados por nada que é oferecido a outros ídolos, a outros deuses. Os ídolos que são chamados de demônios não são por mim, mas pela Bíblia. A Bíblia diz que esses outros deuses são considerados demônios. Eu já expliquei aqui outras vezes. Os reinos, eles se sobrepõem um sobre o outro em dominância. E acima do reino humano está o reino espiritual e o reino de Deus. O reino espiritual é onde andam os anjos caídos, que são os demônios, Satanás e seus anjos caídos, e os anjos de Deus. Só que os anjos de Deus, eles também acessam o reino de Deus. E Satanás não. Satanás caiu do reino de Deus por desobediência e vive só na plataforma espiritual, nesse reino espiritual. E dessa maneira ele influencia os homens, influencia outras pessoas. E ele vai influenciar, obviamente, só aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus. Então essas pessoas vão buscar a Deus, achando que estão buscando a Deus, mas na verdade estão praticando idolatria, servindo a espíritos demoníacos, que são esses anjos caídos. E eu falo, não por arrogância, mas exatamente porque eu vivi isso. Como eu já disse no outro vídeo, sobre como deixei de ser Hare Krishna, quando eu conheci o verdadeiro poder de Deus. Então a gente pode associar isso ao verdadeiro sacrifício, a sabedoria, ao verdadeiro poder de Deus também. Porque depois que a gente sabe quem a gente serve, quando a gente conhece o Deus verdadeiro, quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, a gente sabe que esses espíritos, esses demônios, essas adorações, esses sacrifícios não representam nada no final das contas. Mas fica até o final porque já eu vou te explicar porque até o diabo serve a Deus. Então o ídolo, ele não tem o menor significado no mundo porque só existe um Deus, um único Deus, o Deus vivo, que é Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. É o Deus triuno, são as três pessoas que representam a pessoa de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o caminho, o único caminho, não existe outro caminho. Se existisse mais de um, ele falaria, eu sou um dos caminhos. Mas não, ele é o caminho, só existe um caminho que é Jesus. Jesus não é religião, Jesus não é pastor, Jesus não é padre, não é bispo, não é papa, não é nada. Jesus é Deus e ele é o único caminho, a única pessoa que pode fazer a conexão da gente com Deus. Antes de Jesus, antes de 2000 anos para trás, antes da presença de Jesus aqui na Terra, as pessoas faziam sacrifícios para alcançar a Deus, porque na lei de Moisés, o salário do pecado é a morte, ou seja, todo mundo que pecava era destinado a morrer. Desde que Adão pecou, todos os seres humanos nascem pecadores. A natureza pecadora, o salário dela, a recompensa da natureza pecadora é a morte. Então nada do que a gente poderia fazer compensaria, traria salvação. Então as pessoas precisavam fazer sacrifícios constantes porque elas estavam sempre pecando. Por mais que elas não quisessem, a natureza impelia elas a pecarem. E isso continua até os dias de hoje. A nossa natureza humana é impelida a pecar. Ela já nasce com instinto, com uma natureza pecadora dentro de nós. Porém, a sabedoria de Deus está no sacrifício que Ele mesmo promoveu para si mesmo, para que todos nós pudéssemos ser salvos. João 3,16, eu estou falando esse verso
praticamente em todos os vídeos recentes, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, porque ele foi sacrificado, ele foi morto na Páscoa. Por isso que a Páscoa é a data mais importante para nós cristãos, para quem segue Jesus. Porque o Cordeiro Pascal foi o sacrifício que Deus instruiu Moisés para que eles fizessem para que o povo judeu fosse libertado do Egito. O Egito tipifica o mundo. Para você ser libertado do mundo, para você ser liberto do mundo, você precisa de um sacrifício, de um cordeiro puro. E esse cordeiro é Jesus. Como eu disse, o salário do pecado era a morte. Ainda é a morte. O salário do pecado é a morte. Porém, Jesus, como o único ser vivo puro, o único homem, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele era puro, ele não pecou em nenhum momento da sua vida. E ele quebrou essa lei. Porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu pelos nossos pecados. Por isso ele quebrou essa lei. Por isso ele concedeu para que aquele que nele crê, por isso que João 3,16 é importante, por isso que aquele que nele crê é liberto. Liberto do pecado, liberto do vício do mundo, liberto da maldição do mundo, que é a morte. Não quer dizer que a gente vai morrer. Mas quando a gente morrer, a gente vai ter a vida eterna com Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, o diabo ele é repetitivo, o diabo não é criativo. Quem é criativo é Deus. E o diabo vem repetindo esse processo dele desde antes da vinda de Jesus. Ele achou que quando Jesus morreu, ele estava triunfando sobre Deus. O diabo, ele quis sempre inverter a situação. Em vez das pessoas adorarem a Deus, a fazerem os seus sacrifícios em adoração ao Deus vivo, Yahvé, ele promovia idolatria, promovia sacrifícios a outros pseudos-deuses, para que as pessoas se desviassem da fé, se desviassem da adoração ao Deus verdadeiro. E a idolatria é o maior dos pecados, pois Deus disse: amai a Deus acima de tudo e de todo o seu coração. Então a idolatria faz com que as pessoas pequem, não só espiritualmente, mas também fisicamente. A idolatria é considerada a prostituição espiritual. As pessoas se prostituem e isso vai se refletir numa prostituição material, numa prostituição física, na corrupção do caráter. As pessoas não são leais, seja no casamento, seja com os próprios filhos, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Elas vão sempre buscar algo para satisfazer os seus próprios desejos. Esse é o efeito da idolatria que percorre e segue até hoje. E não é difícil da gente enxergar esses efeitos no mundo, não. Inclusive em nós mesmos. E as ditas religiões modernas, as religiões atuais, na qual eu me inseria, né, o Hare Krishna e outras que eu conheço também, elas continuam a praticar sacrifícios para ditos deuses, fazendo que um homem tente sempre alcançar a Deus, sempre praticando sacrifícios. Só que eu vou te dizer, é algo que eu experienciei. Como eu já comentei no outro vídeo, eu passei a vida toda dependendo, sendo viciado em pornografia. O vício da pornografia me atormentando. E eu pratiquei 18 anos essa religião, fazia os sacrifícios, ia no altar e tudo mais. Me dediquei de verdade para que realmente eu buscasse me livrar desse vício de pornografia, mas não consegui. Não consegui. Porque a nossa natureza humana ela é pecadora e o salário do pecado é morte. Só que a gente não consegue se livrar da nossa natureza pecadora por nós mesmos. A gente precisa usar a sabedoria de Deus, que é viver o sacrifício que Deus tem para que a gente consiga se livrar do nosso pecado. E eu só consegui isso realmente depois que eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Então ser cristão não é uma religião. Eu não estou te pregando para ser uma religião. Não estou te pregando para que você siga pastor X, pastor Y. Não. Eu estou pregando para que você aceite Jesus, para que você busque por Ele e abra uma oportunidade no seu coração, uma oportunidade na sua vida de realmente se livrar daquilo que você esconde, sabe? Eu sei que você esconde alguma coisa. Não fique com vergonha. Eu sei que você esconde algo dentro de você, porque o pecado, ele é constrangedor. Ninguém gosta de colocar o pecado à mostra. É só você ver o Instagram. As pessoas só costumam postar nas redes sociais coisas bonitas, coisas que elas gostam de fazer, que elas se sentem felizes. Agora, o pecado, aquilo que realmente é a nossa face oculta, dificilmente a gente mostra. Porque durante todo esse período que eu fui viciado em pornografia, a gente escondia o vício, a gente mostrava tudo que era bonito, mas o vício a gente escondia. A hipocrisia. Inclusive, esse foi um dos motivos que me levou a me afastar da religião, antes mesmo da minha conversão, como está explicado no vídeo. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e aqui na descrição também, caso você ainda não tenha assistido. E quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, a gente tem acesso ao que Ele pode fazer na nossa vida, que é o milagre. Mas o que é o milagre, Marcelo? E o milagre nada mais é do que a gente enxergar com os nossos olhos materiais aquilo que Deus age no espiritual. Então, para os nossos olhos materiais, do nosso ponto de vista material, é considerado milagre. Mas para Deus, não. Deus está agindo naturalmente, normalmente. O normal de Deus é agir espiritual. Mas quando a gente enxerga com os nossos olhos
espirituais, a gente enxerga o natural de Deus, a natureza de Deus. Mas como é que eu sei disso, Marcelo? Bom, se você sabe que você tem um pecado lá dentro de você, algo que você esconde, que você sabe, então se você consegue tirar isso de você, oferecer para essa entidade, oferecer para esse Deus, né, para essa idolatria, e ela tirar isso de você, aí resolve. Mas te garanto que ela não vai fazer isso, porque ela não é Deus. Então, se você não consegue, somente uma pessoa consegue, que é Jesus. Entregue para Jesus que você vai ter a sua vida transformada. Entregue para Jesus de coração, mas não é sendo hipócrita, não é simplesmente falar da boca para fora. Muita gente vai à igreja achando que é só ir da boca para fora, é só ir externamente. Não, você vai continuar praticando idolatria, indo na igreja. Você tem que praticar de dentro para fora. É rasgar o seu coração, entregar de verdade. Olha, eu não tenho nada mais além disso, Jesus. Então, se você é Deus, eu entrego de coração. Toma, eu não quero mais isso. Aí você vai ver Deus fazer a transformação na sua vida. Verdadeiro sacrifício. E isso vai te trazer sabedoria. Não só sabedoria espiritual, mas sabedoria mental, intelectual, interna. E o que a Bíblia diz sobre sabedoria? Está lá em Provérbios 9, a partir do 9. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine ao justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Então a sabedoria é o temor de Deus. Então quando a gente conhece Deus de verdade, conhece o poder de Jesus na nossa vida, o poder de Jesus de transformação na nossa vida, a gente passa a temer, porque a gente enxerga o verdadeiro poder espiritual de Deus. E aqui eu vou te contar agora um segredo para você aprender um pouquinho mais profundo a sabedoria de Deus. A palavra judeu vem do hebraico, vem de Yud, que vem da mesma raiz do nome de Deus, Yahvé. E significa aquele que adora a Deus. Judeu significa aquele que adora a Deus. E talvez você não saiba, mas o diabo serve a Deus, sabia? Sabia que Jesus, quando escolheu 12 discípulos, ele disse, eu escolhi 12 de vós, mas um de vós é o diabo. Estava se referindo a quem? A Judas que o traiu. Você acha que Jesus ia deixar um de seus discípulos se matar, sabendo que o suicídio é um dos maiores pecados? Então ele escolheu o diabo para ser um de seus discípulos. E Judas era o tesoureiro, Judas controlava o dinheiro. E a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é o maior dos pecados. Então Judas era o diabo e o diabo servia a Jesus no seu ministério. E Judas vem de judeu. Judeu significa aquele que adora a Deus. Então essa é uma das passagens da Bíblia que demonstra que o diabo é submisso a Deus. Ele não consegue fazer nada a não ser a vontade de Deus. Então dessa maneira a gente entende a sabedoria que vem do Senhor, o verdadeiro sacrifício que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente consiga alcançar essa sabedoria. E esse sacrifício é justamente entregar para Jesus, pois o sacrifício dele na cruz foi o verdadeiro sacrifício e que vai trazer, e que traz, sabedoria para a nossa vida, entendimento, traz uma nova vida para nós, uma nova esperança, um novo começo. O sacrifício de Jesus representa a nossa morte para o mundo. A gente não precisa mais praticar idolatria, correr atrás de querer satisfazer a Deus. Porque se você analisar cristianismo, que é a relação dos homens com Cristo, com Jesus, na verdade é Deus buscando o homem. Está lá em João 3,16. Deus deu o seu único filho como sacrifício vivo, para que todo que nele crê alcance Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Alcance a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício, essa é a verdadeira sabedoria. Enquanto os homens continuarem a buscar a Deus com sacrifícios idólatras, eles não alcançarão. Esse é um dos meus testemunhos de vida, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Espero que tenha ajudado, agregado na sua vida. E, mais uma vez, obrigado por chegar aqui até o final. Compartilhe esse vídeo, dê o like e ajude esse canal a crescer para que a glória de Deus se manifeste na vida de outras pessoas também. Deus te abençoe e eu te vejo você no próximo vídeo.